O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Judas precisou combinar um sinal para os soldados não prenderem a pessoa errada. O beijo, que era tão comum na época quanto um aperto de mão nos dias de hoje, seria o sinal. Judas avisa que tão logo beijasse Jesus, os soldados deviam prendê-lo. E ele bem sabia que, em outras ocasiões, Jesus escapara milagrosamente das mãos dos que queriam fazer-lhe mal. Ao contrário dos filmes de Hollywood, que sempre escolhem o ator mais bonito para o papel de Jesus, o verdadeiro Jesus era um homem de aparência tão comum quanto os outros discípulos. Daí a necessidade de Judas apontá-lo para os guardas naquela noite escura. O profeta Isaías escreveu que nenhuma beleza havia nele para nos atrair. Se você encontrasse Jesus na rua, naquela época, dificilmente se interessaria por ele. E hoje, é impossível você ser atraído a ele se não existir uma obra do Espírito Santo de Deus em seu coração. O homem, em seu estado natural, caído e inimigo de Deus, jamais desejará qualquer contato com Jesus. Quando Pedro vê Jesus preso, não consegue se conter, ele puxa da espada e ataca um servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. E sabe que nos últimos 2000 anos a cristandade tem feito exatamente isso? Tem usado da espada sob o pretexto de defender os interesses de Jesus, e o que conseguiu fazer foi decepar milhões de orelhas e criar uma multidão de pessoas que já não têm ouvidos para a palavra de Deus. Os soldados podiam prender Jesus, mas não podiam prender sua misericórdia e compaixão. Por isso ele cura o homem que teve a orelha decepada. Até mesmo sua prisão só ocorria porque os desígnios de Deus não podem ser frustrados. Acaso não podia ele convocar imediatamente milhões de anjos para defendê-lo? Claro que sim. Se você estivesse ali, quem você seria? Judas, o traidor? Certamente não, né? Talvez um dos soldados, alegando estar apenas cumprindo ordens. O problema é que ninguém pode alegar inocência ao levantar um dedo contra Jesus. Depois do que eu falei da cristandade, que historicamente sempre apelou para as armas, sob o pretexto de estar defendendo Jesus, você provavelmente não gostaria de ser Pedro ali. Afinal, poucas horas depois, o mesmo Pedro, tão confiante em si mesmo, negaria conhecer Jesus. Querer ser qualquer um dos outros discípulos também não parece uma boa ideia, pois o texto diz que todos fugiram, abandonando Jesus. Não, você não pode ser nenhum deles, mas se quiser ser realmente salvo, terá de reconhecer que é tão mesquinho quanto Judas, tão indiferente quanto os soldados, tão violento quanto Pedro e tão covarde quanto os outros discípulos. Daquele momento em diante, Jesus está só, e é assim, sozinho, que deve cumprir a obra para a qual foi designado, morrer como Cordeiro de Deus e derramar o seu sangue para purificar pecadores tão maus quanto eu e você. Nos próximos 3 minutos, Jesus é julgado. Visite www.3minutos.net.